Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nos dá esta oportunidade nesta noite de glorificar, bendizer, enfim, de colocar mais uma vez a nossa comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que Deus tenha preparado hoje, segundo a sua infinita misericórdia e bondade, uma palavra gloriosa para que todos nós possamos ser renovados, fortalecidos, abençoados e assim caminharmos solidamente, sentindo a vigorosa, soberana e eterna presença de Deus. Que Deus nos dê graça através dessa oportunidade, que não somente eu, mas todos os nossos amados irmãos, companheiros na fé, e todos aqueles que porventura estejam ouvindo a obra da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo pela primeira vez, que assim sejam devidamente abençoados e assim possamos nós caminharmos em nome de Jesus. Então vamos à palavra do Senhor, que está escriturado em 2 Timóteo, no capítulo 4. Eu vou ler, para basear esta palavra, apenas o verso 7, em nome de Jesus. Amém? Sagrada, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Em outras traduções, você vai ler: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Amém? O Espírito Santo de Deus, irmãos, tem nos trazido continuamente para que nós, em nome de Jesus Cristo, possamos compreender a altura, a largura, a profundidade da obra de Deus. E o que vem falar nesta noite é algo que vai ser muito importante para todos nós, para que possamos trazer a devida obra ao entendimento mais perfeito do nosso intelecto, uma vez que ainda que já tenhamos sido ensinados por várias doutrinas, por vários ensinamentos nobres que o Senhor aqui tem derramado sobre a sua igreja, Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo, nós sabemos que somos muito abençoados diante de Deus por causa dos escritos sagrados, mas a própria palavra de Deus diz que passarão os céus, a terra e o mar, mas a minha palavra ela não passará. E é verdade, a palavra de Deus não tem passado entre nós, e assim eu glorifico e exalto o nome do Senhor, juntamente com os meus amados irmãos, e assim creio em nome de Jesus. A Escritura Sagrada, irmãos, ela tem nos trazido gloriosos entendimentos para que nós possamos nos manter numa posição sempre agradável a Deus. E a posição que é agradável a Deus não é uma posição religiosa, não é uma posição voltada para princípios de religiosidade, mas é uma profissão de fé que fazemos pela vocação que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos dado como viés da sua Sagrada Palavra. Ele diz: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então nós vemos que, se ele diz que foi o Senhor que nos escolheu, nós vemos que é um processo total de soberania e de absoluto controle diante do reino de Deus. Quem me acompanha nessa palavra, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. E por que há um completo e soberano movimento do reino de Deus? Por quê, irmãos? Nós olhamos para a palavra de Deus e ele está dizendo bem claro: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então a soberania, ela está mais uma vez reinando aos nossos olhos, aos nossos corações, a nossa vida, para que nós possamos ter o completo entendimento do que vem a ser a obra de Deus em nossas vidas. Nós sabemos que em muitos momentos nós até mesmo somos lançados em provas diante de Deus. Em outros momentos somos lançados a mais completa e gloriosa alegria diante de Deus. São momentos de alegria que alternam, alegrias que alternam com momentos de felicidades. E esses momentos, eles são alternantes na nossa vida. Mas a Bíblia diz que também haveriam de ser muitos os dias maus na nossa vida. Mas todavia, quando nós abraçamos a sagrada palavra de Deus, nós começamos a ficar devidamente preparados, fortalecidos e
forjados no que vem a ser a obra de Deus na nossa vida. Por que eu digo isso? Porque diante de muitas veredas espirituais, ao qual são os ensinamentos doutrinários, nós às vezes podemos até mesmo nos colocar numa posição não agradável a Deus. O que eu trago nesta noite é um esclarecimento do que vem a ser a obra de Deus. Paulo diz aqui, no texto, o qual foi lido, no verso 7, combati o bom combate, encerrei a minha carreira, ou completei a minha carreira e guardei a minha fé. Quando nós estamos diante da obra de Deus, a necessidade de que algumas palavras, elas venham se destacar na nossa vida. Uma grande palavra que deve estar sempre ruminando em nossos pensamentos é uma palavra como sensibilidade. Uma outra grande palavra que não deve fugir nunca do nosso vocabulário é a fidelidade. Uma outra palavra que jamais deve fugir dos nossos corações e da nossa alma, corpo e espírito é a palavra fé. Uma outra palavra que nunca jamais deve fugir dos nossos corações é a palavra nutrição. Porque o próprio Jesus diz na sua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos o quê? Que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, mas há necessidade que haja uma elucidação do que vem a ser a obra de Deus. Por que eu digo isso? Porque em muitas situações, um irmão, uma irmã, até mesmo um homem de ministério ou uma mulher, eu quero dizer que eles confundem a situação e toda a caminhada ao qual Deus nos dá, que não é por vista, mas é por fé, ela fica naturalmente contaminada, e a caminhada então não se dá aos desejos segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que seguir a vontade de Deus e não as nossas conveniências. Todavia, a nossa natureza em processo de regeneração, ainda que hajam entre nós muitos ensinamentos, nós trazemos alguma confusão por falta da devida nutrição. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus, diga aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Paulo está atestando nesta gloriosa escritura, dizendo: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. O que nós vemos aqui é que o apóstolo Paulo faz uma transição em seus pensamentos, e ele não diz para nós que está trazendo um combate a um processo religioso, ou até mesmo diz que até aqui Deus me ajudou a sustentar qualquer que fosse a religiosidade. Paulo fala de combate. E quando você fala de combate, você fala de uma situação em que há necessidade da sua fé como base de toda a obra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a base do nosso combate é nós trazermos uma fé de que não estamos prestando serviço para denominação alguma terrena temporal, apenas isso, mas nós somos verdadeiramente os tentáculos do reino de Deus sobre a face da terra. E Paulo atesta isso no contexto da palavra. E eu gostaria muito de trazer esse eminente estudo da parte de Deus como pregação, para que nós tenhamos um entendimento de que não é uma igreja ou outra, que Deus na verdade quer que nós venhamos assim trazer em nossos corações um grande amor pela obra, ou pela situação em que haja o tempo da igreja. Nós sabemos que o próprio Deus trouxe, através dos ensinos, através da própria história da palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, a destruição do templo ao qual muitos sinais e prodígios foram feitos. O que Deus quer nos mostrar nessa palavra é que Paulo atesta com conhecimento devido, após muitos anos de batalha, de luta e de prova, que ele não estava diante de um mar de rosa, que ele não estava diante de um processo religioso, que ele não estava diante de uma religiosidade tamanha, temporal ou terrena, ele estava diante de um combate. E ele diz na sua palavra: combati o bom combate, completei, eu encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. O que Deus está nos trazendo nesta noite é que haja uma elucidação em nossos corações e em nossa mente. Precisamos enriquecer acerca das preciosidades, das pérolas e de todos os diamantes e pedras ao qual são lançados através da Escritura Sagrada, porque a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. E olha, se ela é viva e eficaz, ela é eficaz para nos dar não somente a salvação em dias futuros,
em dias ao qual temos a esperança de alcançarmos pela graça de Deus, mas também em dias presentes, Deus está nos mostrando que nós estamos num combate e não em uma situação religiosa, como muitas das vezes é ensinado pelo aspecto teológico, assim temporal, da Bíblia Sagrada, e aí cada um pode fazer o que quer, mas não é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele está dizendo: combati o bom combate. Então, está dentro da casa de Deus, está dentro da obra de Deus, significa que você é mulher, você é homem, você é criança, você é jovem, você é adolescente, você tem que entender que você não segue uma igreja apenas, mas você tem responsabilidade de um combatente, homem, mulher, criança e jovem do Senhor. Deus está querendo nos trazer esse entendimento. Por quê, irmãos? Dentro do contexto da palavra, no capítulo 4, o apóstolo diz as seguintes palavras: conjuro-te, está falando para Timóteo, amém? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo reino. Pregue a palavra antes de tempo, que ela seja oportuna, que ela não seja, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo, ele não faz alusão aqui a uma obra pessoal dele, mas ele está dizendo aqui que ele possa se manifestar, pela sua manifestação, parte B, e pelo seu reino. O que nós temos que ter dentro dos nossos corações é que o nome de uma igreja ou de uma denominação é apenas uma situação ao qual somos colocados pelo processo jurídico, terreno temporal, e possuímos um nome para identificação, um número e etc e tal. Mas diante do reino de Deus, Paulo entende perfeitamente quando escreve essa carta para Timóteo. Ele está dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo reino de Deus. Então veja bem, irmãos, o que nós trazemos dentro do nosso coração é uma fé vinculada a um processo ao qual nós cedemos o direito de vida publicamente pelo nosso batismo nas águas, que foi uma manifestação pública, e também pelo serviço que é o ministério da casa de Deus, ao qual você prega, ao qual você faz esse serviço. Há centenas de milhares de serviços sobre a face da terra, ainda que tenham um suposto cunho espiritual, são serviços imprestáveis, reprováveis, rejeitados, em que Deus nunca, jamais iria receber. E por que eu digo isso? Deus mostra na sua palavra que a certa ocasião Jesus Cristo faz repúdio, Jesus Cristo faz total, desprezo para iniquidades. Há um texto em Mateus 7 em que diz assim: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Foram serviços em que os homens fizeram e não passavam de iniquidade, ou seja, de vãs repetições, e que não tinham a devida sensibilidade, nem o tremor de seguir a Deus, e assim se aplicavam em suas iniquidades. E ali o texto já diz de uma forma muito gloriosa: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é uma réplica contínua de um pecado que a pessoa sabe que é pecado, ela repete, como se aquilo não fosse ter nenhuma consequência. Então aqui na palavra de Deus, nós vemos um homem focado em um combate. Vemos um homem focado que, quando se levanta um assunto dentro do reino de Deus, que é o seu próprio coração, a sua alma, ou até mesmo em volta na vida dos irmãos, ele vai até o irmão, vai até a irmã e cita então a vontade de Deus pela palavra sagrada, e ele sabe que está trabalhando não em condições apenas para atender a sua vida humana temporal, mas principalmente para atender o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, porque ele entende que não é um processo fácil. É um combate, é uma luta, é uma prova diária que nós temos que fazer com que as obras do mal, nem principados e potestades do inferno, venham suscitar em nosso meio, e nós venhamos a deixar a primeira, a segunda, a terceira, e de repente ele vai e implanta definitivamente o império das trevas no meio da igreja. O que o Senhor diz para Pedro: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ti. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Nós observamos, irmãos, que o apóstolo Paulo tem uma obra gloriosa dada pelo Espírito Santo para nos ensinar através dessa escritura. Quando você está dentro da casa de Deus, você sai da sua casa, você se prepara, e você sabe latentemente que lá vou eu e mais a minha família, meus abençoados filhos e filhas, lá vamos nós para mais um combate. E esse combate é uma recompensa que ela vem nitidamente das mãos do Senhor. Porque eu estava falando em certa ocasião com meu filho Lucas, quando nós passamos no detector de metais pelo banco, o banco apita, quando na verdade estamos sendo portadores de algum metal ou coisa semelhante, e aí naturalmente o guarda do banco manda que volte e coloque então o objeto ou suposto objeto aos olhos do guarda, para que ele veja que não traz nenhum problema, nem afetará a sua segurança, nem a segurança dos demais para o qual ele trabalha naquele banco. Diante de Deus, não adianta você sustentar, ou eu, que Deus sabe de todas as coisas, que é uma coisa óbvia que Ele sabe de tudo e não precisa se repetir tal coisa. Mas uma coisa eu quero dizer para os amados irmãos: Paulo sente no coração, e ele traz uma lucidez na sua alma total. Ele diz: olha, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Eu não sei se os irmãos lembram, mas quando nós começamos na igreja, era costume de algumas crianças, de alguns pais, acharem que a igreja era um parque. Então muitas das vezes eu tive que me colocar numa posição que nunca gostaria, mas tenho que colocar, porque tive que me colocar porque estava em combate. Então eu falava e pedia para que as crianças não comessem dentro da igreja. As crianças começavam a querer correr para um lado e para o outro, e eu pedia para as crianças pararem. Olha, para mim era muito mais fácil ficar calado covardemente. Mas eu tinha que combater, porque eu sabia que a casa de Deus é a extensão do reino de Deus. E não importa se a casa é grande, se é pequena, importa que aqui é o reino de Deus em extensão. E a Bíblia diz que nós, na verdade, devemos ser fiéis no pouco, para que no muito Deus nos coloque. Então a fidelidade que eu tenho que trazer, que você tem que trazer, é que nós estamos diante de um reino e que vamos ter combates diários, e em muitas ocasiões era melhor que eu ficasse quieto e deixasse os pais ou as mães indo embora para as suas casas, mas não os aborrecessem. Mas no meu coração eu estava combatendo, porque eu trabalho não para homens, mas com todo respeito e amor, eu trabalho para Deus. E a palavra de Deus diz que tudo se é lícito fazer, mas nem tudo convém. A casa de Deus não é restaurante para que em tempo, não oportuno, ou até mesmo oportuno, nós deixemos que as crianças tenham que comer porque não comeram, ou porque fizeram outra ocupação. Não. A casa de Deus é um lugar santo. A casa de Deus é onde o homem presta reverência, é onde o homem presta temor e temor. E os combatentes que aqui estão dentro da casa de Deus têm que ter a sensibilidade de que nós somos mulheres e homens santos de Deus, e porquanto devemos estar apostos sempre a combater qualquer que seja a anomalia mínima que surja entre nós. Ela deve ser apagada, devidamente destruída, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, engrandecido, exaltado. Eu vejo que a palavra de Deus, irmãos, ela nos traz gloriosa memória para que todos nós possamos entender que o reino de Deus, ele é sólido e real. Paulo está dizendo: combati o bom combate. Por quê? Para você preservar, assim, dentro da casa de Deus, as prerrogativas santas, sagradas, ensinadas, escrituradas. É necessário que você, mulher, você criança, você jovem, você precisa ser combatente. Não basta que você seja apenas um servo, você tem que ter o Espírito Santo de Deus devidamente assim nos seus ossos, na sua carne, no seu sangue, e você possa oferecer com a devida sabedoria, não infringindo os escritos sagrados, um combate que seja agradável a Deus. E eu tenho visto que não só homens maiores, mas crianças também podem oferecer um combate relevante diante da obra do Senhor.
O que o Paulo está dizendo aqui é que após muitos anos de grandes guerras, grandes lutas, grandes situações difíceis, ele encerra dizendo: olha, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Ele sente que a sua vida já está indo embora e que as responsabilidades que até então Deus lhe deu estão acostadas em um combatente, em um soldado guerreiro, e não em um homem que vai apenas trazer a titularidade de ser um pastor, com todo respeito, de ser um pregador, de ser um presbítero. Não é essa a situação mais importante. Ele diz aqui que ele é um combatente de Deus, porque ele entende que nesse combate, Satanás e seus demônios, eles querem imprimir um reino segundo a conveniência deles, e na verdade nós temos que trazer um reino, um império. Nós temos que trazer a memória que nós fazemos parte do reino de Deus. E não importa se o tamanho é pequeno, médio ou grande. Importa que quando Deus olhe para dentro do seu templo, Ele possa contemplar homens e mulheres, crianças, jovens, crianças e idosos, com a história de que ali tem um combatente de Deus. Ali tem outra mulher, combatente de Deus. Ali tem uma criança extraordinária, magnífica, trabalhada por Deus. A Bíblia diz que quando Davi foi listado por Deus, Deus olhou para ele e viu que havia os implantes da graça de Deus e disse: homem segundo o meu coração, eu achei. E ali Deus então começou a trabalhar na vida dele, ele ainda como jovem. E nessa palavra nós vemos de forma gloriosa que a própria Escritura Sagrada, no livro de João, capítulo 15, diz assim, no primeiro verso: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Jesus Cristo sempre coloca uma posição, sabe, exatamente da sublimidade de Deus. Eu sou a videira, mas meu pai é o agricultor. Nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo dizer, no verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Um combatente, irmãos, ele tem uma fé tão convicta que ele não quer de maneira nenhuma errar ou trazer qualquer que seja o aborrecimento a Deus por qualquer que seja a mínima situação. Um combatente, ele tem consciência de que trabalha para o reino de Deus e que toda a extensão da igreja, da casa de Deus, ela tem que estar pautada segundo a vontade do reino de Deus e não segundo a conveniência dos homens. E porque continuamente nós estamos pregando contra o pecado, quando nós menos imaginamos que está tudo um mar de rosa, opa, se levantou mais uma situação de razão de combate entre nós. O que foi, pastor? Está guardado em silêncio para que não seja trazido o irmão ou a irmã em escândalo, mas em todo momento levanta uma situação adversa diante de Deus. E se eu, você e todos nós não tivermos a responsabilidade de combatentes, isso aqui vai virar qualquer coisa menos a extensão do reino de Deus. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. O que eu quero que os irmãos tenham é a devida, convicção de que estamos trabalhando para o reino de Deus e não podemos ainda mais sustentar uma conveniência para que aqui façam assim as nossas vontades humanas, seja dentro da casa de Deus, seja fora da casa de Deus, mas que 24 horas sejamos combatentes, como o apóstolo Paulo aqui está orientando para que o próprio Timóteo possa fazer uso das responsabilidades e de tudo quanto Deus tem nos trazido para esclarecimento do reino de Deus. Essa é a palavra, irmãos, muito gloriosa. E por que nós sabemos que existe essa situação? Nós temos um conhecimento terreno temporal de que existe na cidade de Livermore, na Califórnia, uma lâmpada acesa por mais de 100 anos. Segundo os historiadores, essa lâmpada foi acesa em 1901. Então essa lâmpada, naturalmente, se ela está acesa até os dias de hoje, ela não entrou no estado de obsolescência, ou seja, ela não se tornou obsoleta. A lâmpada está acesa e dizem os estudiosos que essa lâmpada ela é continuamente filmada e
continua lá, devidamente em mostruário, desde 1901, a lâmpada está acesa e não se apagou. O que eu quero dizer é que essa lâmpada vai completar 120 anos. Em alusão ao nosso ensinamento de sermos combatentes de Deus, nós devemos entender que o Evangelho de Jesus Cristo, ele nunca vai entrar em estado de obsolescência, ou teria se tornar obsoleto. Por quê? Porque ele é eficaz em todo o tempo. O que nós temos que entender é que o Evangelho é a extensão da vontade de Deus dentro do seu reino. Então temos que trabalhar continuamente para combater tudo aquilo que Satanás e seus demônios desejam acender dentro da casa de Deus. Eu não tenho certeza, nem números na minha mente, de quantas vezes tive que apagar incêndios. Mas não eram incêndios, na verdade, uma rotina natural, humana. Dedo de Satanás e seus demônios querendo desvirtuar, querendo apagar, querendo entristecer, querendo desviar o rebanho de Deus. E o que eu faço aqui nesse púlpito? As irmãs vão dizer: lá vem o pastor a pregar. Vocês não sabem, mas outros incêndios aconteceram, e eu vou continuamente pregar com a devida efusão, e lembrando do memorável trabalho do meu amado e saudoso apóstolo Paulo pela fé. Combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a minha fé. O que eu faço na casa de Deus, ela não é achismo meu pessoal, não é a minha visão bíblica, mas é o que está escrito. O apóstolo Paulo diz aqui, bem claro para Timóteo, dizendo: olha, pela sua manifestação e pela manifestação do reino de Deus, nós temos provas inefáveis, gloriosas, fantásticas. O nome Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo, é um nome que é conhecido nos céus. Mas o mais importante disso tudo é a íntegra, é a fé, é o compromisso, é a responsabilidade, é a convicção, é a honestidade, é a fidelidade com que os combatentes sentam-se nos seus bancos, sentam-se em suas casas, transitam pela face da terra, e assim possam digerir a própria palavra que Jesus disse: assim como eu fui enviado ao mundo, vós sereis também enviados por mim ao mundo. Nós fomos enviados por Jesus ao mundo para combater um bom combate, para dizer a Satanás e seus demônios que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e trazemos assim uma vida não satisfatória ao mundo, porque a Bíblia diz: se vós fosseis do mundo, eles vos amariam, mas como vós não sois do mundo, eles não vos amam. Nós não somos do mundo. Vocês não observam qual é a cara que eles fazem quando nos veem com a Bíblia Sagrada, empunhando a espada do Senhor? Vocês não observam quantas lutas e provas e dificuldades às vezes nós passamos, somos odiados por Ele de graça? Por quê? Porque assim como eles odiaram ao Senhor, eles certamente nos odiarão. Mas pouco importa isso. Eu estou preocupado em fazer não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E nesse escrito sagrado, Paulo diz bem claro: combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Esse é um momento, irmãos, em que nós estamos diante da casa de Deus, e somos preparados, irmãos, não para entrar em estado de obsolescência. Nós somos, irmãos, firmes e fortes, como se tivermos a convicção e os olhos espirituais. O que é de Satanás e seus demônios pertence a ele, e o que é de Deus pertence a Deus. Eu sempre cito aquele oráculo glorioso em que Jesus Cristo disse para Nicodemos, e é bom que todos nós guardemos essa palavra: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Muitas coisas que nascem entre nós não devem prosperar. Por quê? Porque são provenientes da carne. E qual a consequência, pastor? Jesus Cristo disse uma palavra através dos santos de Deus: se vós seguirdes as obras da carne, morrereis. Homens que começam a abrir a porta, amanhã abrem a janela, depois abrem a casa e vão então cair na condenação de Deus. Quero que os amados irmãos entendam: o reino de Deus é mais sólido que o mundo real. O apóstolo aqui, ele diz que o evangelho do reino é necessário que ele traga
um espírito mais efusivo, uma responsabilidade maior, um compromisso maior. Eu não estou querendo que os irmãos tenham a consideração apenas com o nome Igreja, Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo. Eu quero que você entenda que você foi chamado para um reino, e nessa igreja se pratica as escrituras sagradas, bíblicas, e não a conveniência do pastor, ou da irmã, ou do irmão, de quem quer que seja. Eu não sei quais são as lutas que nós vamos ter, uma vez que Deus nos deu agora uma igreja maior. Eu não sei se vamos formar grupos querendo que nós façamos a vontade daquilo que aprenderam, sem nenhuma base bíblica, ou até mesmo pela satisfação de um ensinamento demoníaco. Eu não quero que haja entre nós o prevalecer de demônios, mas eu quero ver combatentes mulheres de Deus, que combatem na oração, que combatem numa comunhão, no amor em Jesus Cristo, na palavra lida, na palavra pregada, com os joelhos no chão, e que são conhecidas de Deus e dos demônios. Por quê? Porque fazem um combate de noite, pelo dia e pela madrugada. E assim esta palavra, ao qual nos foi trazida de forma memorável, diz o escritor: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Que nós possamos entender que nós estamos apenas de um escrito denominacional, mas o que mais importa é que o reino de Deus cresça no nosso coração de uma forma substancial, de uma forma concreta, de uma forma que o reino de Deus é alcançado pela fé. E é por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus, nem tem comunhão com Deus, não pode desenvolver fé. Que nós possamos, através dessa palavra, abraçar esse oráculo glorioso. Combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Que Deus nos dê graça nesta noite, para que em nome de Jesus Cristo possamos ser revitalizados, sabe, de uma forma gloriosa. Porque existe um texto, irmãos, de forma muito gloriosa, que o próprio Jesus disse quando estava dando início de ensinamento aos discípulos. Ele disse: eis que vos envio como ovelhas, sabe, diante de lobos. Sede, portanto, prudentes e simples como a pomba. Então veja bem, irmãos, ele disse que eles seriam enviados em meio aos lobos. Um evangelho que não tem a força, não tem o poder, a autoridade e ousadia. Quando ocorrerem as guerras diante dos lobos, eu não tenho dúvida que nós vamos perder. Mas um evangelho sólido, lavado e remido no sangue de Cristo, com homens e mulheres trazendo em seus peitos, em seu coração, o meu evangelho não é obsoleto, o meu evangelho é eterno. Então não me tenha nem como irmão ou irmã tão somente, mas me tenha como um combatente de Deus, uma mulher combatente, um homem combatente, uma criança combatente, um idoso com história de um homem ou mulher combatente em Cristo Jesus. Que nós possamos guardar essa palavra. Combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Que o Senhor fale grandemente no coração dos meus amados irmãos. E assim eu encerro a minha pregação. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. E assim até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Amém.